Ao olhar para cada rosto aqui presente, tenham a certeza absoluta de que eu não mereceria estar aqui, como nenhum homem mereceria estar diante dos senhores, como nenhum homem pôde ou poderá algum dia usar o púlpito do Senhor, porque ele pertence apenas a um ser. Qualquer púlpito onde se dirige a palavra de Deus pertence ao Senhor Jesus. E só Ele tem o direito de estar aqui. Ele é o único que tem este direito. E se nós em algum momento nos colocamos diante dos senhores, estando no púlpito, que só o Senhor Jesus pode estar, é porque acreditamos que Ele irá falar aos vossos corações, e eu serei tão somente o que sempre fui, apenas o pó. Portanto, fixem-se nas palavras do Senhor Jesus, esqueçam o mensageiro. Assim vocês sairão daqui abençoados. É possível que cada um aqui tenha uma pergunta no coração. Ou, na melhor das hipóteses, acredite que está aqui pela obra do destino. Ou porque está aqui, porque viu um programa e se interessou em ouvir o que esse programa apresentava. Não. Vocês estão aqui por um único motivo. Vocês estão aqui porque um anjo poderoso do céu conseguiu alcançá-los, estendeu a mão a vocês e disse: venham, venham. Vocês precisam ouvir o que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, tem a lhes dizer. Chega de mentiras, chega de enganos, chega de impaciência, chega de ir às igrejas e não ouvir aquilo que vocês foram buscar. Eu creio que todos sabem do que eu digo. Quando você entra numa igreja e sai tão vazio quando entrou. A palavra de Deus não é assim. Jesus falava por horas e as pessoas simplesmente esqueciam até que deviam se alimentar. E antes de falarmos sobre o Apocalipse, sempre tenham em mente que esta Bíblia é a carta de amor de um pai que lhes ama. Ela é uma carta de amor de um pai que ama todos vocês. Se abrirem a Bíblia com este espírito, acreditando nisto, ela terá, a partir de hoje, um novo significado a todos vocês. O que é a Bíblia? Carta de amor de um Deus que lhes ama. E o Apocalipse não é diferente. Não é um livro de tragédias, não é um livro de infortúnios, não é um livro de pragas, não é um livro de desastres. É uma porção da carta de amor de um Deus que nos ama. Apocalipse 1, versículo 1. O que é o Apocalipse? Possivelmente o que mais se ouve sobre o Apocalipse é um livro de mistério. Não se pode entendê-lo. Mas vamos ver o que Deus diz que é o Apocalipse, não o que o homem diz. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O Apocalipse é um mistério? Eu lembro que quando haviam muitas daquelas máquinas que se tiravam fotos, você tirava foto, saía um negativo, você olhava o negativo e não entendia muita coisa, não é assim? Mas quando você revelava aquele negativo, você entendia ou não entendia? A imagem ficava clara ou não ficava clara? Bom, se o meu Deus que me ama, se o Deus que ama vocês, diz para mim e diz para vocês que este livro é a revelação dele, eu não posso dizer que isso é um mistério, irmãos. Seria algo como dizer que Deus é mentiroso. Se ele me diz que é a revelação dele, então não é um mistério. A palavra de Deus é simples, meus amados. Ela foi escrita por um Deus que nos ama para pessoas simples como nós.
Nós muitas vezes confundimos e complicamos aquilo que Deus fez fácil. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Se hoje os irmãos estão aqui para aprender um pouco do Apocalipse, é porque o anjo Gabriel, que substituiu Lúcifer, o anjo mais poderoso do céu, recebeu uma ordem de Deus. Gabriel, vai lá e revela aos meus amados as profecias do Apocalipse. O anjo desceu, um querubim poderoso, desce, encontra uma igreja com 5.000 membros e procura porque ele está ansioso de dar o Apocalipse, mas invariavelmente ele dobra as asas e volta para o céu sem ter podido comunicar a uma só pessoa numa igreja, quem sabe, com 5.000 almas. Sabem por quê? Porque ele não encontrou ali nenhum servo de Deus. Poderiam haver filhos, mas o anjo, ele faz o que Deus lhe ordenou. A Bíblia não me diz que é para os filhos, ela me diz que é para os. E um servo só é servo quando serve, quando obedece. Se você obedece, se você procura viver da palavra de Deus, obedecendo ao que o Senhor te pede, o Apocalipse é para você. O Apocalipse não foi escrito para quem quer brincar de ser cristão. O Apocalipse não foi escrito para quem quer apenas encher a sua alma, o seu coração, da prosperidade que muitas igrejas ensinam. O Apocalipse foi dado para aqueles que querem obedecer ao Senhor Jesus. E é o anjo mais poderoso do céu, amados, que está incumbido de revelar a nós estas verdades. Não é um pensamento fantástico, irmãos? O anjo mais poderoso do céu incumbido dessa obra. Vamos para Apocalipse 14, então, tendo em mente que o Apocalipse é uma revelação de Deus aos seus servos, entendendo que no dia de hoje, não é o Rogério, não é Jairo, não é Evandro, não é absolutamente nenhum membro do Ministério Quatro Anjos que lhes faz um convite. Qualquer convite nosso, rejeitem. Convite humano não tem valor. Mas o Senhor Jesus lhes faz um convite hoje. E Ele lhes diz: deixem de ser meus filhos, deixem, e sejam meus servos a partir de hoje, porque eu quero lhes dar o Apocalipse. O Apocalipse, acreditem, não será para todos. É oferecido a todos, mas nem todos vão pegar. Nem todos conseguirão compreender que pérola preciosa ele é. Apocalipse 14, a partir do versículo 1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Sobre o monte Sião, o monte da vitória. E com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Se você compra uma boa roupa, só vai encontrar o selo naquela roupa, se aquela roupa passou num teste de qualidade. O Senhor Jesus só vai colocar o selo na sua testa e na minha, se nós formos aprovados no teste de obediência. Ah, Jesus já fez tudo para mim no Calvário, pouco importa o que eu faço ou deixo de fazer. Por favor, não se engane, o selo não é para você. O selo é para os obedientes, aqueles que terão um caráter similar ao de Cristo, aqueles que de fato honram seus compromissos, aqueles que aprenderam a amar o seu vizinho de tal maneira que mesmo quando lhes dá uma verdade presente e o seu vizinho fica bravo com ele, ele mantém a postura, mantém a calma, e porque ele sabe que esta alma foi resgatada pelo Senhor Jesus. Aqueles que um dia terão estampado o selo na sua testa, quando vem um crime bárbaro de um assassino que matou e estuprou milhares,
Ele não diz, este é o monstro. Ele diz, este é um pobre coitado, mas ele é objeto do amor de Deus. E se eu achar que ele é um assassino, eu devo primeiro entender que eu sou um assassino pior, porque lá na cruz do Calvário eu crucifiquei o Filho do Rei do Universo. E enquanto eu não entender isso, eu vou estar julgando os outros. Cada um de nós ajudou a pegar aquele prego para que pudesse pregar o nosso Senhor Jesus. Nós ajudamos a segurar aquele prego que os romanos martelaram no nosso mestre. E Jesus diz, eu vim para salvar os pecadores. Quando eu reconheço que eu estava lá e que você estava lá e que nós crucificamos o mestre, agora sim ele nos reconhece como seus, porque reconhecemos o nosso pecado. Mas os servos de Deus terão não apenas o selo do Filho, eles terão também o selo do seu Pai. Sabem qual é a diferença básica entre Jesus e o Pai? Jesus morreu na cruz do Calvário, mas o Pai não conheceu a morte. Isto quer dizer que quando Deus coloca o selo neste meu amado irmão que está aqui, não importa o que o diabo faça, ele não morre mais. Sabem por quê? Porque ele tem o selo da experiência do nosso Pai, que não conheceu a morte e jamais conhecerá. Os 144 mil serão um povo especial que não vai passar pela sepultura. Terão a experiência deste Pai maravilhoso. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Não adianta querer ensinar este hino para ninguém. Quando o povo de Deus for selado, os servos de Deus forem selados, não há mais tempo para ensinar para ninguém. Por quê? Este é o cântico da experiência deles. Uma experiência feita de lutas, de vitórias. Uma experiência feita de dor e vitória. Uma experiência feita de angústia e vitória. Uma experiência similar ao do nosso Senhor Jesus, que nunca pregou a teoria da prosperidade. Muito pelo contrário. Foi muito claro no convite que fez. Multidões estavam acompanhando ele e um dia ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pesem se vocês realmente querem me seguir. Eu não prometo bênçãos materiais a ninguém. Carro novo, casa nova, eu não prometi isto nunca. Eu prometo sim que vocês morarão eternamente comigo nos céus. Esqueça a casa aqui. Eu tenho um palácio preparado para você no meu lar. Esqueça um carro mais veloz. Eu te darei asas comigo. Esqueça, se você não puder conhecer uma cidade melhor, eu te mostrarei mundos fantásticos que você nem em teu melhor sonho pôde imaginar. Mas, filho meu, escolhe. Não deixe para amanhã. É hoje. É hoje. Estes, versículo 4, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes não estão contaminados com mulheres. Isso quer dizer que um homem casado então não pode fazer parte dos 144 mil? Lembrem-se, estamos falando de Apocalipse, estamos falando de simbolismos. Mulheres, vamos para Efésios 5, 25, rapidamente, não tirem suas mãos do livro de Apocalipse, leia aos irmãos. Vós, maridos, amai vossa mulher,
Como? Como também Cristo amou a sua? A quem Cristo compara a mulher? Vamos ler de novo Apocalipse então? Estes são os que não estão contaminados com? Não. Amém. Estes são os que não estão contaminados com igrejas. Quando Jesus saiu do templo, os discípulos mostraram para Jesus a igreja. Senhor, vê de que templo, vê de que pedras. E Jesus tristemente lhes disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Sabem por quê? Porque os crentes daquela época, assim como os crentes de hoje, trocaram Jesus pela igreja. Amaram mais a igreja do que Jesus. Não, eu sou da Assembleia. Eu sou da Adventista. Eu não estou condenando as igrejas, por favor, irmãos. O problema é que quando você ama mais a igreja do que o Senhor Jesus, ele tem que destruir aquele templo, porque aquele templo roubou o lugar do Senhor Jesus do teu coração. E quando alguém vem te apresentar uma nova verdade, eu já tenho minha religião. Já sei, vai procurar alguém que não sabe. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada. Meu pai foi isso, eu vou morrer assim. É isso que Jesus espera de você, meu irmão? É isso que Jesus espera dos amados irmãos e irmãs? Então, quando o templo começou a ser o objeto de amor dos discípulos, inclusive, Jesus teve que permitir que o diabo o destruísse, porque o templo roubou o coração dos servos de Deus. Estes não estão contaminados com mulheres. E por favor, não se engane, meu irmão e minha irmã. Não diga que a tua igreja não está aqui. Não diga isso, por favor. Porque aí essa mensagem não tem valor para você. O livro de Isaías, não precisam seguir. O livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, diz que chegaria um tempo que as mulheres diriam: Senhor, comeremos do nosso pão, usaremos vestido nosso, apenas deixa-nos usar o teu nome. Jesus então ensinou que chegaria um tempo que as igrejas diriam: nós comeremos do nosso próprio pão, vamos ensinar as nossas doutrinas, os nossos ensinos, nos vestiremos da nossa justiça. Eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro. É ou não é o que está acontecendo com as igrejas? Apenas deixa-nos usar o teu nome. Curiosamente, é muito difícil. Existem, claro, mas de diria que 5.000 igrejas que existem no Brasil, não sei se nós encontraríamos 2 que diria lá, igreja de Satanás. Todas elas querem usar o nome de quem? De Cristo, claro, porque senão ela sabe que o diabo sabe que o cristão não vai entrar lá. Deixa-nos usar o teu nome, mas nós vamos comer do nosso próprio pão. Não queremos o pão da vida. A verdade que o Senhor deu, como ela é, ela é meio ruim. Eu não gosto de ouvir. É meio pesada. Estes, versículo 4 ainda de Apocalipse 14, são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Quando Jesus andava com os discípulos, multidões seguiam. Mas quando Jesus entrava no barco, quem é que entrava com ele? Os discípulos. Os irmãos e irmãs que estão aqui hoje, estão sendo convidados a deixar a multidão, mesmo dos crentes, e entrar no barco de Jesus, no verdadeiro. Se ligarem para minha esposa neste momento e perguntarem a ela: onde o pastor Rogério está? A resposta que ela daria seria, provavelmente, ele está no prédio da ABI, onde ele deve estar palestrando nesta hora. Mas se pedirem para o meu irmão Luiz, que está aqui, onde está o pastor Rogério? Ele diria, com um terno meio cinza, com a Bíblia aberta, com o microfone na mão, com uma gravata meio cinza, em pé, falando para as pessoas de Apocalipse 14. Alguém entendeu a diferença?
porque Ele está seguindo, Ele está pertinho de mim. Os verdadeiros servos de Deus, quando alguém lhes pergunta onde está Jesus, não dizem está no céu. Sabe o que eles dizem? Está ao lado do Pai, cumprindo a profecia de Apocalipse 4, que o pastor Jairo acabou de mencionar um pedacinho, levando a cabo a obra de juízo dos mortos, intercedendo por nós, preparando-se para iniciar o juízo dos vivos, está vestido de branco, e ele daqui a pouco estará se vestindo de rei para vir nos buscar. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, estudam, buscam. Jesus disse dos discípulos: Pai, cuida deles, estão no mundo, estão no Rio de Janeiro, mas não são do Rio de Janeiro. Estão no mundo, mas a mente deles está lá no céu. Versículo 5. Na sua boca não se achou engano ou mácula, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles não são enganados por pastores, eles não são enganados por irmãos, eles não são enganados por nada. Eles prezam a palavra de Deus. O que eles creem não é o que eles ouviram, é o que eles estudaram. E eu espero que todos que estão aqui hoje sejam bons bereanos, porque o apóstolo Paulo diz que os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam e iam ver se as coisas eram de fato assim. Então, depois de ouvir, vão ver se o que o pastor falou é de fato assim. E vocês serão bons bereanos. Versículo 6. Este grupo especial nas mãos de Deus tem uma missão e eles não se desviam dela. Aqui no Rio de Janeiro tem alguma indústria automobilística? Peugeot? Muito bem. Alguém aqui é convidado a trabalhar na Peugeot e a função dele é simples. Você, Luiz, vai ser contratado para trabalhar na Peugeot e a tua função é apertar os amortecedores dos veículos. Essa é a tua função. O irmão Luiz entra, trabalha 3 meses, depois de 3 meses trabalhando, ele diz: sabe de uma coisa? Cansei de apertar amortecedores de carro. Eu vou começar a dar uma melhorada no parafuso da porta. 2 meses depois, 500 pessoas morreram. Culpa de quem? Culpa de quem? Mas ele está trabalhando. Ou ele não está trabalhando? Está trabalhando. Ele continua apertando as portas dos carros. Qual foi o problema do irmão Luiz então? Desobedeceu. Ele continua sendo, na cabeça dele, um servo. Mas o livro de Mateus diz, e é a pergunta que Jesus lhes faz nesta tarde: quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu para dar o sustento ao seu tempo? Fidelidade. Se tiver que morrer dentro da Peugeot, da Peugeot, apertando amortecedores, é isso que ele tem que fazer. A menos que ele chegue um dia e diga: não quero mais, e sai para que outro possa assumir o trabalho. Jesus deu uma incumbência aos seus servos. Número 1, primeira incumbência. Vamos ler 14:6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Se pela fé você pode crer que hoje está sendo convidado pelo Senhor Jesus a ser um desses anjos, ele tem o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em primeiro lugar, esta é uma mensagem para as igrejas. E se Deus vem para você e diz assim: teme a Deus e dá glória a Ele,
porque é vinda a hora do teu juízo, primeiro, é porque é possível que você não esteja temendo a Deus como deve. Porque o Senhor Jesus não pediria a você algo que você já está fazendo bem. Teme a Deus e dá glória a Ele, porque é chegada a hora do teu juízo. Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há uma razão pela qual Ele pede isso. E esta mensagem é para ser dita com grande voz. Visite uma cadeia um dia. E Jesus disse: estive preso e fostes me visitar. Visite uma cadeia. E inicie dizendo a todos os presos que Jesus ama eles, que Jesus é amor. E tudo isso. É possível que você cative a atenção de 2, 3 ou 4 pessoas. E eu não estou dizendo que está errado isso. Mas experimente conhecer o nome de 5 pessoas. Um exemplo hipotético. João Paulo. E lá se levanta uma mãozinha. Amanhã é o teu julgamento, João Paulo. Prepare-se. Pedro, outra mãozinha. Amanhã é o teu julgamento, Pedro, se prepare. Eu pergunto, ele vai receber de forma indiferente essa mensagem? Podem ter certeza que a primeira pergunta que ele fará no coração dele é: quem será que é o meu advogado? Será que o meu advogado é bom? Agora vem a boa nova. O advogado que nós elegemos, não existe melhor. Ele nunca perdeu uma causa e nunca vai perder. Quando o teu nome e o meu nome forem chamados no céu, nós só precisamos que aconteça uma coisa: que o nosso advogado se levante. Porque se ele continuar sentado, nós estamos perdidos. Mas, sabe o que esse advogado disse? Aqueles que me confessarem na terra, eu confessarei no céu. Você entra num local para almoçar, está cheio de gente, e você olha: obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Você está confessando o Senhor Jesus? Vergonha do Evangelho? Vergonha de Cristo? E você espera que Ele te confesse no céu? Na roda de amigos, quando contam piadinhas de Jesus, você ri junto, porque afinal de contas, não quero parecer careta. Mas se eu não confesso o Senhor Jesus no que faço, no que penso, como ajo, Ele não pode me confessar no céu. A eleição sou eu quem faço finalmente, porque Ele me chamou. Eu tenho uma decisão a tomar. E sabem, amados irmãos e irmãs, vocês não precisam se unir ao Ministério 4 Anjos. Para que esta mensagem vá, não precisam. Porque ela vai de qualquer jeito. Se eu me calar, se o irmão se calar, se o Ministério 4 Anjos se calar, as pedras vão falar. Porque é esta mensagem que o Senhor quer que dê ao mundo. É esta aqui. A pergunta então não é se esta mensagem vai alcançar a terra toda. Ela vai. A pergunta é se você vai ajudar a levar. Só isso. A pergunta apenas é: filho meu, filha minha, servo meu, serva minha, queres? E Ele só espera uma resposta de você. Versículo 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Qual é a segunda mensagem que Deus espera que nós demos ao mundo? Qual é? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Eu só posso pregar essa mensagem se eu a conheço. Quem é Babilônia? Quem é Babilônia, irmãos?
O versículo 7 diz que o anjo disse com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E eu acredito que vocês teriam coragem de dizer com grande voz para o seu vizinho, para o seu amigo, para todos: teme a Deus e dá glória a Ele, porque é vindo